Eu sou contra trazer mulambada, gastar mais dinheiro do que o normal e tirar espaço de jovem jogador. É isso que eu sou contra. É o que eles estão fazendo agora. Estão gastando pra caramba, trazendo mulambada, trazendo jogador velho, jogador que já não serve pra nada e jogador que não tem nem pedigree nenhum pra jogar no futebol brasileiro. Você viu o gol de Jesse Lingard, que garantiu a vitória do Sport Clube Corinthians Paulista na Copa do Brasil? Muita gente viu o lance, viu a bola na rede, viu o resultado final de 1-0 contra o Barra, mas quase ninguém percebeu o que realmente aconteceu ali. Porque o detalhe mais importante, aquele que muda completamente a leitura do lance, simplesmente passou batido na transmissão. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. O cenário já começava carregado. Estreia na Copa do Brasil, jogo fora de casa, na ressacada. Um Corinthians com um time alternativo, cheio de reservas, claramente sentindo o desgaste de uma sequência pesada de partidas. Do outro lado, o Barra, com menos obrigação, mais leve, jogando solto. E o que se viu em campo foi exatamente isso. Um jogo travado, burocrático, sem criatividade, sem intensidade. O Corinthians tinha a bola, mas não tinha ideias. Rodava e não machucava. E no meio disso tudo, um nome que vinha sendo muito questionado: Lingard. 7º jogo com a camisa do Timão, nenhuma grande atuação até então, nenhuma explosão, nenhum momento que justificasse totalmente a expectativa que veio com a contratação. E não faltou gente falando que ele não ia dar certo. Comentarista, torcedor, todo mundo colocando em dúvida. Diziam que não encaixava, que não era o jogador ideal, que não tinha intensidade para o futebol brasileiro. Eu não sei se como ele tá, porque estava num mercado que a gente não vê quase nada, que é na Coreia do Sul, né? Jogador que ficou já há alguns anos rodando em times pequenos da Inglaterra sem grande destaque. Então... mas ele saiu do Manchester United faz muito tempo, né? Já rodou vários times aí, Leicester, Birmingham, Brighton, Derby County, West Ham, sempre sendo emprestado. Aí ficou do Nottingham Forest e depois foi pro futebol da Coreia do Sul no ano retrasado. Um jogador que está muito tempo fora do futebol mais competitivo. Não sei se vai acrescentar tanto ao Corinthians. Só que futebol tem dessas coisas. Às vezes, basta um lance. Um único momento para mudar a narrativa, para virar a chave, para responder tudo sem precisar abrir a boca. O primeiro tempo do Corinthians foi fraco, muito fraco. O time pouco produziu, sofreu defensivamente em alguns momentos e parecia completamente sem inspiração. A bola não chegava com qualidade no ataque, não havia aproximação, não havia movimentação. Era um jogo morno. E é aí que começa a história que muita gente não percebeu. Porque o gol nasce justamente quando o jogo parecia caminhar para um empate sem graça. A jogada começa de forma aparentemente simples. Bola levantada na área, Pedro Raul disputa pelo alto e consegue o desvio de cabeça. Até aí é o que todo mundo viu. É o que apareceu na transmissão, é o que virou replay. Mas o que quase ninguém viu foi o que Lingard fez antes disso. Enquanto a bola ainda estava sendo construída, enquanto o Corinthians tentava, sem muito sucesso, encontrar espaços, Lingard não estava parado esperando a jogada acontecer. Ele não estava escondido atrás da marcação. Muito pelo contrário. Ele começou a se movimentar de forma inteligente. Saiu da sua posição inicial, flutuou entre as linhas, observou o posicionamento da defesa adversária e identificou um espaço que não era óbvio. Um espaço que não aparece para quem olha rápido. Um espaço que só aparece para quem lê o jogo. E aí vem o detalhe que muda tudo. Lingard percebe que os zagueiros estão preocupados com Pedro Raul. Percebe que a linha defensiva está mais focada na bola do que nos jogadores ao redor. E é nesse momento que ele faz o movimento chave. Ele se posiciona no ponto cego da defesa. Esse tipo de movimento é coisa de jogador inteligente. Não é sobre velocidade, não é sobre força, é sobre timing. É sobre saber a hora de entrar, o momento exato de atacar o espaço. Ele não corre antes, não se antecipa demais. Ele espera o segundo certo, o instante em que ninguém está olhando para ele. Quando Pedro Raul ganha a bola de cabeça, Lingard já está no lugar perfeito. Não por acaso, não por sorte, mas porque ele construiu aquela situação. E aí, com a bola limpa, com espaço, ele finaliza de pé direito e manda para o fundo da rede. Gol. Simples assim? Não, nem um pouco.
Porque esse gol não foi só uma finalização. Foi consequência de leitura de jogo, de inteligência tática, de movimentação sem bola. Coisas que muitas vezes não aparecem no replay, não viram destaque, não viralizam. E é exatamente por isso que esse lance tem um peso muito maior do que parece. Porque enquanto muita gente criticava, dizendo que ele não ia vingar, que não estava rendendo, que era uma contratação errada, Lingard mostrou em um único movimento que entende o jogo em um nível diferente. Ele não precisou de 10 chances, não precisou de um jogo brilhante, precisou de um momento. E aproveitou. Claro, a atuação dele no geral ainda foi discreta. Ele não foi o melhor em campo, não dominou o jogo, não criou várias oportunidades. Mas futebol não é só isso. Futebol também é decidir. E nisso, ele foi decisivo. Depois do gol, o Corinthians até melhorou um pouco. Teve mais controle, mais tranquilidade. Mas ainda assim, não foi um jogo encantador. Foi um jogo de obrigação cumprida. Um jogo que precisava vencer e venceu. E isso também precisa ser dito. Mesmo com reservas, o Corinthians tinha a obrigação de ganhar. Pela diferença de nível, pela tradição, pelo peso da camisa. Mas a forma como venceu deixa algumas reflexões. O time ainda precisa evoluir. Precisa criar mais, precisa ser mais agressivo, precisa transformar posse de bola em perigo real. Isso ficou claro. Só que, ao mesmo tempo, também mostra que o elenco tem peças capazes de decidir, mesmo em jogos complicados. E Lingard entra exatamente nesse ponto. Porque esse gol pode ser um divisor de águas. Pode ser o momento em que ele ganha confiança, o momento em que começa a se soltar mais, o momento em que passa a participar mais do jogo. E mais do que isso, pode ser o momento em que ele começa a mudar a percepção das pessoas. Porque futebol é muito sobre narrativa, e a narrativa até aqui era de dúvida, de desconfiança. Agora começa a surgir uma nova história. A história de um jogador que, mesmo criticado, respondeu dentro de campo, que não se escondeu, que apareceu quando o time mais precisava. E isso pesa. Principalmente em um clube como o Corinthians, onde a pressão é constante, onde a cobrança é alta, onde a torcida quer entrega o tempo todo. O jogo de volta ainda vai acontecer, na Neoquímica Arena. O Corinthians tem a vantagem, tem tudo para confirmar a classificação. Mas mais do que a classificação, fica esse ponto. Lingard pode estar começando a escrever uma nova fase com a camisa do Timão. E talvez, só talvez, aquele movimento escondido que ninguém viu na hora tenha sido o primeiro sinal de que ele pode sim dar certo. E aí fica a pergunta: foi só um lance isolado ou foi o começo de algo maior?